Eu acredito que a passividade, nós vamos entender melhor o que isso significa, na vida de um homem, principalmente, realmente é algo, assim, destruidor em alguns momentos. A passividade, na verdade, na vida de qualquer pessoa, mas na vida do homem, especialmente, que foi criado por Deus para liderar, para dar uma direção, para dominar. A Bíblia fala sobre o domínio do homem. Então, se o homem se torna alguém passivo, ele pode ter graves problemas na sua vida. A passividade em relação ao pecado, então, ele é dominado pelo pecado. Nós acabamos de ler que Deus fala para Caim: por que você está assim tão nervoso, chateado? Olha, isso que você fez, isso que está acontecendo na sua vida é pecado. E esse desejo está te dominando, mas você deveria dominar isso. Ou seja, Deus está falando para ele: ofertar dessa forma que você fez é pecado, isso é desonra. Você tem que dominar sobre isso, ou seja, domina sobre a tua ganância, domina sobre a tua vontade de ficar com o melhor e se abra para dar o melhor. Foi isso que Deus falou para Caim, na verdade. Não deixa esse pecado dominar você, mas domina isso. Domine esse pecado, domine o que tem destruído a sua vida. Então muitos têm confundido essa prudência com a passividade. E prudência não é passividade. Prudência, o significado dessa palavra é a característica ou a particularidade da pessoa que se comporta de maneira a evitar perigos ou consequências ruins. Alguém prudente é alguém que pensa no que vai fazer para que aquilo não lhe cause mal ou não cause mal à sua própria família. Um homem, ele tem que ser prudente para liderar o seu lar. Ele tem que ser prudente nas escolhas que ele faz para o seu futuro. Então, é um homem que tem, assim, uma precaução contra aquilo que pode destruir a sua vida. O homem prudente é um homem que há sensatez, que demonstra ou age com paciência, ponderação e calma. Os sinônimos de prudência: é alguém que age com precaução, com atenção, com cautela, cuidado. Ele realmente pensa antes de agir. Você sabe um homem na Bíblia que não era prudente? Pedro. Pedro cometeu vários erros em nome da imprudência dele. Um desses erros, por exemplo, é quando ele corta a orelha do homem que estava prendendo Jesus no Getsêmani. E Jesus chega para ele e como se dissesse: não é por aí, Pedro. Não vamos com violência, não. E Jesus coloca a orelha do soldado de volta. Ele restaura a orelha daquele homem de volta no seu lugar. Então a imprudência nos faz tomar decisões que no futuro vão trazer consequências más. Mas a passividade, ela vem sobre a nossa vida numa espécie de medo, e ela nos impede de aproveitar boas oportunidades. Oportunidades boas, mas por passividade, você é tão controlado pelo medo que você não tem atitude. Porque eu vou falar para vocês, a vida de um homem é uma vida arriscada. Você tem que tomar decisões, não é verdade? Você tem que fazer escolhas. Então, um homem, ele se arrisca. Um homem que lidera se arrisca ainda mais, porque as pessoas perguntam, a família pergunta: o que você vai fazer agora? O que nós vamos fazer agora? E você está ali tendo que dar direção, não só para a sua vida, mas para as pessoas que você ama. Então minha pergunta, começando essa palavra, é: nós somos homens que têm agido com medo ou homens que têm agido com fé? Homens que têm agido com prudência ou com passividade? Ou sendo dominados por causa do medo? Nós vivemos hoje no meio de uma geração de homens cheios de medo e com pouquíssima fé. Homens, eu disse isso uma vez, sem força para governar e para liderar. São homens passivos,
sem firmeza e que em boa parte carrega uma orfandade tremenda. Temos que lutar para levantar uma geração de homens que realmente vivam seu potencial masculino, seu potencial em hombridade, em autoridade, como homens que foram chamados por Deus para realmente fazer a diferença. E eu faço uma outra pergunta: que tal, meus irmãos, nós aqui essa noite começarmos a abraçar isso e a sermos esses homens, não homens indecisos, cheios de dúvidas, de medos, mas homens que sabem o que querem para a sua família. Porque eu vou te falar, um homem indeciso é um atraso de vida, porque ele fica postergando ou procrastinando suas decisões, empurrando as coisas com a barriga, e sempre adiando o que precisa ser resolvido, sempre adiando uma decisão que ele precisa tomar. Nós precisamos mudar isso. Se nós queremos ser homens que realmente causarão um impacto, farão a diferença. Se você for estudar a história do Brasil, se você for estudar a história da humanidade, você vai encontrar homens que se arriscaram profundamente, homens que deram sua vida por uma causa. Você vai encontrar homens na Bíblia como Paulo, né? O morrer para mim é lucro, viver é Cristo. Então, eu dei minha vida, ele disse, eu tenho por perda todas as coisas por amor de Cristo Jesus. Não importa, eu já entreguei minha vida. Ou seja, um homem que decidiu se doar, ele se arriscou. E eu vou dizer para vocês, você não vai encontrar em toda a história da humanidade um homem que fez a diferença sem se arriscar nas suas escolhas, sem muitas vezes trabalhar com base no impossível, crendo que ele poderia conseguir algo que era impossível para muitos. E nós vamos encontrar isso na vida de muitos homens. Eu gosto da história, por exemplo, uma parte dela, da história de Abraham Lincoln, que assumiu a presidência dos Estados Unidos sem nunca ter ganhado nada na política. De repente se torna presidente dos Estados Unidos, uma nação poderosa, e não só isso, luta contra a escravidão, contra a segregação racial. Então, um homem que abraça uma causa, Martin Luther King, um homem que deu a vida dele na pregação do Evangelho, homens que tomaram uma decisão e fizeram a diferença. Eu quero ser um homem desse, gente. Eu decidi que não serei um homem passivo, mas eu serei um homem que vou lutar por aquilo que eu acredito e vou dar a minha vida por aquilo que eu creio que é a vontade de Deus. Meus irmãos, nós precisamos alinhar nossa masculinidade com o projeto de Deus para nós. Nós precisamos ser curados e libertos de toda passividade. A passividade, ela tira de nós a oportunidade de viver os planos de Deus em nossas vidas. Se eu tivesse dito não para Deus, eu não teria vivido tantas coisas boas nesses 10 anos. Se Paulo tivesse dito não para Deus, nós talvez hoje não teríamos tantas cartas bonitas que ele escreveu para tantos povos e que traz para nós tantos ensinamentos poderosos. Se ele tivesse dito não para Deus, homens que se tivessem dito não e tivessem abraçado a mornidão e a passividade, teriam deixado de provar coisas fantásticas, como Billy Graham, que morreu esse ano, aos 99 anos de idade, depois de uma vida inteira pregando o Evangelho. Eu quero dizer para você que existem oportunidades que não voltam mais. Você está escutando isso? Tem oportunidades que não voltam mais. Elas não voltam mais. É como um trem que passou. Certas bênçãos, oportunidades, elas acabam não voltando mais, infelizmente. A masculinidade é a característica ou a particularidade do que é masculino, qualidade da pessoa que apresenta um comportamento másculo, viril, a virilidade. A masculinidade é a junção de duas palavras, masculino e idade, ou seja, conforme o tempo passa, você tem que se tornar um homem mais firme, mais decidido.
Conforme o tempo passa, nós homens temos que aprofundar o que? A nossa autoridade. E eu vou te falar, irmão, para se adquirir autoridade, leva tempo. Eu estava lendo hoje na minha casa, o momento em que Moisés chega na beira do Mar Vermelho, o povo está lá acampado, e de repente eles veem Faraó vindo com seu exército. Aí eles chegam para Moisés e dizem assim: que é isso, Moisés? Por acaso não tinha cemitério no Egito? Mas poderíamos ter morrido lá e sido enterrados lá mesmo. Mas tu nos trouxeste para cá, para a beira do mar, para morrer aqui na beira do Mar Vermelho. Confrontaram Moisés. Mas aí Deus diz para Moisés assim: Moisés, manda esse povo marchar, rapaz. Entra na água, divide as águas com o teu cajado. Moisés toca as águas e eles entram no mar. A Bíblia diz que eram como duas colunas, duas paredes, à direita e à esquerda, de água. Eles passavam a pés secos. Quando eles estão lá na frente, o exército de Faraó também entra no meio do mar. E Deus fala assim: Moisés, toca agora de novo as águas com teu cajado. Eu vou fechar essas águas. Esse povo, eles vão se acabar todo. Eu vou mostrar a minha glória hoje aqui. E eu fiquei pensando, por que Deus lançou 10 pragas no Egito? Irmão, me fala, Deus precisava disso? Deus, Ele mesmo endureceu o coração de Faraó. Não é estranho? Manda Moisés libertar o povo, mas ele diz assim: Moisés, vai, diz isso para ele, mas ele ainda não vai te liberar, porque eu estou endurecendo o coração dele. Ou seja, Deus tinha o coração de Faraó nas mãos. Ele podia dizer: Faraó, libera o povo. Eu fiquei: Deus, por que o Senhor fez isso? Só podia fazer de uma vez só, não precisava lançar 10 pragas. Só que você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo: isso aqui é para revelar a minha glória. E eu fiquei pensando em Moisés. Durante aquele período das 10 pragas, Deus preparou Moisés, dando a ele autoridade. A cada coisa que acontecia, o povo olhava e dizia: Deus está com esse cara. Esse Moisés aí, esse cara fala e acontece. Espera aí. Da mesma forma é quando eles atravessam o mar. Quando Moisés toca as águas, o mar se fecha e os exércitos de Faraó morrem afogados. Deus fala, o povo chega para Moisés e diz assim: rapaz, Deus é poderoso. Moisés, Deus está contigo. Moisés, eu quero te falar que assim é a caminhada de um homem. Conforme as decisões que ele toma, ele vai se tornando um homem de autoridade. As pessoas querem ouvir o que ele tem a dizer. As pessoas fazem pergunta para homens sábios. As pessoas querem saber a posição. O que você faria nessa situação? Que decisão você tomaria se você estivesse no meu lugar? As pessoas querem saber porque elas olham para você e veem um homem de valor. Um homem que não é passivo, mas um homem que tem masculinidade. A passividade é uma natureza, é um estado de espírito. É a característica de algo ou de alguém que não toma iniciativa. Eu vou te falar, um homem sem iniciativa é triste, é muito triste. Porque o homem é aquele que nasceu para estar à frente, para estar liderando. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Mas um homem passivo é um homem sem postura, não age ativamente, e um homem passivo, ele obedece sem reagir. Ele simplesmente obedece sem reagir. E a passividade é comparada à inércia. Você sabe que a inércia, você gira algo, se você solta, ele fica girando, porque ele já tem uma força física que está incidindo sobre aquele movimento. É como você, quando brincava com seus amigos como criança, girava eles. Depois, se você soltar na hora do giro, ele vai parar longe. É a inércia. Então, um homem passivo é um homem inerte. Ele vai conforme o vento sopra. Aí, às vezes, a esposa dele ou os filhos dele dizem algo, e ele não tem iniciativa de realmente tomar uma decisão. Um homem passivo, ele não sabe nem que carreira quer seguir, que faculdade quer fazer. Ele não sabe o que escolher para o seu próprio futuro. Falta conteúdo.
Você não precisa abrir, mas a Bíblia diz em Gênesis 1, 26, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Deus entregou um domínio em nossas mãos. E nós precisamos pensar sobre esses assuntos. O medo, homens que não conseguem enfrentar desafios e fogem de suas responsabilidades. Eu já fiz muito isso, meus irmãos. Eu já fugi muito de responsabilidades, muito. Mas um dia se apresentou diante de mim uma oportunidade de tentar fazer algo relevante com a minha vida. Mas quantos de nós fugimos de algumas responsabilidades que temos por causa de medo? Poxa, eu casei, minha esposa quer ter um filho, será que eu vou ser um bom pai? Ou, eu estou solteiro, será que eu caso? Será que essa faculdade que eu quero fazer vai me dar dinheiro? Recurso financeiro? E nós nos enchemos de perguntas. E por causa desses temores, nós não tomamos decisões. Uma fé fraca. Não creem que Deus está ao seu lado. Fraqueza para governar e liderar. São homens que não entendem a importância do seu papel como sacerdote do lar. Homens passivos, homens que não aceitam, que aceitam a derrota sem lutar. Eu sempre digo para o meu filho, nunca desista de algo só porque está difícil. Não, meu filho. Aprenda que você vai ter que lutar na vida. Você vai ter que trabalhar, você vai ter que, muitas vezes, se esforçar. E tem decisões, meus irmãos, que vão te trazer um preço. Vão te trazer um preço. Tem decisões que você vai tomar na vida que vão requerer um esforço seu, sabe? Que você realmente se mantenha firme na presença de Deus. E muitos estão sem firmeza, homens sem palavra, que mudam de ideia, de posicionamento ou de humor com muita frequência. Homens que muitas vezes foram criados em orfandade, que cresceram sem pai ou com ausência paterna. Mesmo o pai estando presente, foram homens que foram criados com ausência dos conselhos, do amor, do abraço, da afirmação de um pai. Eu sei como isso é difícil. Eu sei como é difícil você ser criado sem essa proteção, sem essa afirmação. Até hoje eu pago um preço por causa disso. Porque tem horas que eu olho para o meu filho e eu digo, Deus, me ajuda a ser o pai que eu não tive. Me ajuda, Senhor. Eu preciso da tua direção. Por causa dessa falta de paternidade, homens também efeminados. Homens com jeito feminino, acrescentado, acentuado. Eu ouvi alguém dizendo que, profeticamente, quando Deus tira a mulher do homem, da costela do homem, é como se ele estivesse tirando a feminilidade dele. Dizendo, ei, tu veio para ser homem mesmo. É isso que eu tenho para ti. E eu não estou dizendo que um homem de verdade nunca sinta medo. Eu não estou dizendo que um homem de verdade nunca tenha dúvidas, nunca faça perguntas, mas eu estou dizendo que homens de verdade enfrentam tudo isso e não se deixam dominar. Isso é importante dentro ou fora de um casamento, para toda a sua vida. 1 Pedro 3,7 diz, maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Muitas vezes nós permitimos que essa passividade entre até dentro do nosso lar, na maneira como nós nos relacionamos com a nossa esposa. E eu não estou falando que você tem que agir de maneira a subjugar,
a colocar a mulher no lugar dela, como alguns homens dizem. Não, homem pede desculpa, homem pede perdão, homem reconhece que errou, homem muda de ideia se ele observar que aquela ideia que ele tem não é boa. Então me perdoa, minha esposa, me perdoa, amor, eu errei. Eu quero mudar isso, eu quero consertar isso para ter um relacionamento melhor. Mãe, me perdoa. Eu errei com a senhora. Desculpa por isso. Isso também é ter iniciativa e é ser homem de verdade. Reconhecer quando você precisa reconhecer que é necessário mudar. Mas o que eu quero dizer até aqui é que essa falta de ousadia, essa mornidão, como eu diria, tem atrasado a vida e destruído a vida de muitos homens. Eu quero que você entenda, você foi chamado para fazer a diferença. Você foi chamado para ser o que nós temos falado, um homem de honra, um homem de palavra, um homem digno, um homem que tem hombridade. Um homem que mesmo sem falar, ensina com a sua própria vida e com as suas próprias escolhas. A Bíblia diz que o bom nome vale mais do que as muitas riquezas. Então preze por isso, por ter um nome digno. Preze por isso, por ser um exemplo para os outros. Ame sua esposa como a parte mais frágil. E saiba que amar também é liderar. Amar também é dar uma direção. Amar, meus irmãos, também é proteger. Porque um marido, ele tem a postura de proteger sua esposa. A Bíblia até fala que o homem, assim como Jesus, tem que estar pronto para dar sua vida por sua esposa, como Cristo, Jesus, deu a sua vida pela igreja. Um pai tem que estar pronto a dar sua vida por sua família. É tão bom ver nossos filhos se tornando pessoas melhores que nós. E você que ainda é só filho, você orgulha seu pai, você orgulha sua família, quando você demonstra se tornar uma pessoa melhor a cada dia. Deus tem nos chamado então a vivermos essa vida de prudência, mas de fé. É um equilíbrio muito delicado, meus irmãos. Muito delicado. Eu já disse a vocês que quando eu decidi comprar essa chácara, Deus havia falado conosco. Vá em frente. Deus havia falado conosco claramente. Então, quando a oportunidade surgiu, se eu não abraçasse, eu seria passivo. Mas eu abracei. Eu tinha uma direção de Deus. Agora, a questão é, eu passei, e se eu não tiver cuidado, eu ainda passo umas noites sem dormir, pensando em como que eu vou pagar isso. Porque foi uma escolha que eu fiz. E eu sou um bom pagador, eu gosto de pagar minhas contas. Eu me considero um bom pagador, então quando eu tenho uma dívida, eu só descanso depois que eu pago. Mas eu fiz uma escolha, eu sou um líder, eu tenho que lidar com as pressões. Alguém me perguntou, Jonas me perguntou, pastor, está tudo bem, tudo em paz? Está tudo em paz, sem preocupação não, aí eu não consigo. Eu estou preocupado com as coisas aí. Como é que você consegue ter paz? Eu fico, Deus, eu tomei decisões crendo que é da tua vontade. Senhor, eu estou um pouco preocupado humanamente, mas eu quero descansar, eu quero confiar, eu quero ter paz no meu coração de que o Senhor está agindo a meu favor. Eu quero ver minha família sendo abençoada, eu quero ver meus negócios dando certo. Quem é que não quer isso, gente? Qual é o homem que não quer ver aquilo em que ele se colocou prosperar, crescer, avançar? Quem é o homem que quer criar um filho para ele se tornar um bandido? Não, você quer ver seu filho se tornando um homem de valor, de sucesso. Você quer que a sua empresa ela seja uma empresa de referência. Você quer que a sua empresa tenha muitos clientes, que os clientes gostem do seu produto, que eles estejam felizes com o que você oferece. Se você é um médico, um advogado, um profissional dessa área, você quer atender bem seus pacientes. Você quer ver o seu trabalho dando fruto na vida de alguém. Você quer ver, na verdade, a sua vida tendo relevância. Porque tem muita gente conhecida que não é relevante.
Você ser relevante é quando você é canal de Deus para mudar a vida de outras pessoas. Você é relevante quando você faz algo que realmente vai ensinar a alguém a ser uma pessoa melhor. E nós precisamos agir por fé em muitos momentos da nossa vida, dando passos, como alguém que vai subir uma escada e não viu o próximo degrau. E o próximo degrau só aparece quando você dá o próximo passo. A fé é crer em aquilo que você ainda não viu. Eu quero te falar uma coisa, meu irmão. Se você não aprender a profetizar, você vai ter problema. Deus tem falado comigo desde o início desse ano. Heber, profetiza. O que você quer? Profetiza aquilo que você deseja para a tua vida. Profetiza. Declara. Eu profetizo, a minha família vai crescer, a minha família vai ser cada dia mais uma bênção. Meu filho vai ser um homem de valor, minha filha vai casar com um homem de Deus. Eu profetizo que Deus já tem uma esposa preciosa para o meu filho. Eu profetizo que eu vou sair dessa situação. Eu profetizo que eu vou conquistar. Foi assim com Abel. Foi assim com Enoque, que andou com Deus. Foi assim com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Moisés. Todos estes homens, eles foram falhos, cometeram erros, mas são exemplos de homens que caminhavam com hombridade. Hombridade é a característica de uma pessoa destemida, corajosa, honrada, e que age e se comporta de modo íntegro e digno. A hombridade também se refere à aparência masculina, viril, como nós falamos no início da palavra. É a sua postura, a sua hombridade. Outro dia minha sogra saiu com meu filho e ela gosta de caminhar numa praça próxima à minha casa. Levou meu filho junto. E ela caminhando, conversando com ele, ele disse para ela: vó, eu queria que o mundo tivesse mais homens como meu pai. Eu gosto do jeito que o meu pai trata a minha mãe e eu também acho que ele é muito organizado. Porque ele viu um monte de lixo na praça. Aí ele quis dizer o seguinte: se os homens que passassem por ali fossem organizados como eu sou mesmo, não ia ter lixo ali, naquele lugar. Ela chegou e me contou isso, eu fiquei emocionado. Porque de alguma forma o meu filho tem visto algo em mim que ele possa se espelhar. Josué 1,7 diz: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Eu vou perguntar para vocês da postura de 12 homens. Quem eram esses 12 homens? Os 12 espias que foram enviados por Moisés para observar a terra prometida. Dos 12, quantos voltaram dizendo: vamos lutar, vamos lutar? Quantos voltaram? Dos 12, quantos? 2. Poxa, podia ser pelo menos 50%. Não é verdade? 50%. 6 homens voltassem dizendo assim: Moisés, estamos contigo, vamos lutar, essa terra vai ser nossa. Mas dos 12, 2 voltaram dizendo: Josué e Calebe, eu estou contigo, Moisés. Tem gigante lá, rapaz. Tem uns homens grandes, ou seja, tem uns desafios à frente, tem uns problemas grandes para a gente resolver. Mas eu quero, Moisés, te dizer que nós vamos conseguir, porque nós vamos em nome do Senhor dos Exércitos. A visão de um homem determina a diferença, gente. A visão, a forma como você vê a vida, a forma como você encara os desafios, a forma como você decide fazer suas escolhas, isso vai fazer diferença. E Deus falou para Josué: Josué, Moisés morreu, é contigo agora. Você vai assumir a liderança desse povo, e assim como eu fui com ele, eu serei contigo. Vai em frente, seja forte, corajoso, tenha bom ânimo, eu vou te usar. Nós temos que exercer essa hombridade como pais, maridos, filhos.
Nós somos homens, e em qualquer área de nossas vidas nós precisamos viver com hombridade. Eu me lembro de uma época da minha vida em que eu era um homem perdido. Não estava no pecado, não estava no mundo, estava na igreja. Mas eu era perdido de perspectiva de futuro. Eu era perdido do que fazer com a minha vida. Eu não tinha uma visão bem definida de onde eu queria chegar e do que eu gostaria de ser e fazer da minha vida. Eu não tive um exemplo. Eu não tive um pai me dando o caminho e por isso eu tive dificuldades em me encontrar, em me achar, em conhecer minha identidade, em saber o homem que Deus queria que eu me tornasse. Eu quero dizer nessa noite que você é um filho amado de Deus. E Deus quer fazer algo em você, que através de você, Ele te criou a imagem e semelhança dEle. Nós aprendemos princípios de hombridade, princípios de como vemos a vida. Abel, como nós lemos, a Bíblia diz que ele ofereceu o melhor a Deus. Para de oferecer aquilo que sobra. Você sai de casa de manhã e você sequer faz uma oração dizendo: Deus abençoe o meu dia, e você quer que Deus te abençoe. Se você não dá para Ele um mínimo do teu tempo diário em oração, meu irmão, entenda, você como homem, mais do que a sua mulher, tem que conhecer a Bíblia. Você tem que conhecer a Bíblia. Tem homens que estão terceirizando a criação dos seus filhos, achando que só precisam colocar a comida e a mulher cuida, deixando outros aconselharem seus filhos. Não, você é o homem que vai dar direção para eles. Como Enoque, nós precisamos andar com Deus. A Bíblia fala desse relacionamento chegado de Enoque e o Senhor, como Noé, que recebeu uma palavra de Deus, mas com aquela única palavra, passou 100 anos esperando pelo cumprimento dela. Uma palavra. Você não vê Deus falando com Noé toda hora, não. Deus falou uma vez com ele: ei, Noé, faz isso, eu estou te mandando, olha, faz uma arca, faz assim, assim, assim. Levaram 100 anos para que Deus cumprisse a sua palavra. Abraão, pai da fé, que obedeceu a Deus de forma extraordinária. Isaac, que abençoou seus filhos. Jacó, que passou por uma mudança no encontro com Deus. Ele mudou sua vida se encontrando com o Senhor, tendo um encontro pessoal com Deus. Eu lamento dizer isso, mas tem muitos homens, talvez aqui essa noite, que ainda não passaram por um verdadeiro nascimento. A evidência de que você nasceu de novo é que as suas atitudes, elas mudam, elas são transformadas. Moisés, que liderou uma quantidade de quase 2 milhões de pessoas, um dos maiores líderes que já existiram. Eu fico pensando às vezes na pressão que aquele homem sofreu. Meu Deus, no deserto, tirando um povo da escravidão, levando um povo para uma terra que Deus havia prometido, sem que ele nem ele mesmo conhecesse. Provavelmente em muitos momentos da caminhada ele pensou naqueles 40 anos: Deus, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Me ajuda. Haja nesse lugar. Mas que tipo de homens nós somos? Homens com medo ou homens com fé? Temos que entender que nós estamos vivendo a cada dia um processo de construção de autoridade, como eu disse. No reino de Deus as coisas não são feitas da noite para o dia. O reino de Deus é feito de processos. Olhe para a pessoa do seu lado e diga: meu irmão, Deus está trabalhando na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Temos que ser homens estáveis e equilibrados, homens de honra, de palavra. Deus irá nos estabelecer a cada dia. Eu não sou desse tempo, mas os mais antigos contam de uma época em que seus pais nem precisavam dizer nada, era só olhar.
Às vezes a criança brincando no meio da sala, e o cara está ali recebendo um amigo, uma visita, só fazia olhar de canto de olho, o menino já entendia. Opa, se eu não sair daqui agora, alguma coisa vai acontecer. Hoje em dia nós temos que ficar gritando com os nossos filhos, para que eles obedeçam. Nós precisamos mais do que nunca cuidar da nossa autoridade. Entender que nós estamos vivendo um processo, gente, de destruição da sociedade. Ser homem nos dias de hoje não é como ser homem há 100 anos, não era como ser homem 100 anos atrás. Os tempos mudaram muito. Muito. E nós somos desafiados a cada dia. A palavra diz, em Salmos 1, e eu estou caminhando para terminar, que bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita, de dia e de noite. É um homem que não anda no pecado, mas é um homem que anda na palavra. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, suas folhas não cairão, e tudo quanto ele fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. E muitas vezes isso está na nossa vida, essa passividade, essa falta de temor a Deus como uma erva daninha. Você já viu uma erva daninha? Esses dias eu conheci uma erva daninha. Estou aprendendo muita coisa sobre agricultura que eu não sabia, estou tendo que aprender. Porque lá a gente tem muita fruta. Cheguei bem pertinho de um pé de limão. Você olha de longe, aquele pé de limão bonito. Tinha um cacho assim, que só num cacho na ponta tinha uns 5 limões. Mas chega, dava pesado. O pastor Emerson disse assim, pastor, tira uma foto aqui, ó. Pesado o cacho, o galho. Só que eu fui chegando perto e aquele limão estava todo envolvido em erva daninha. Ele estava assim, enroscado nele inteiro. E você, de certa distância, não via. Tem homens que estão dentro da igreja. Suas esposas estão orando todos os dias. Mas eles estão envolvidos por algo que tem matado seus corações, que tem matado sua vida de santidade, que tem matado seu relacionamento com Deus, algo que alguns não veem. Aí você chega aqui, por favor, escute isso. Você chega aqui, você sorri para nós. Como é que você está? Estou bem, pastor. Mas teu coração está cheio de erva daninha. Você está pensando em trair tua mulher. Você está pensando em destruir teu casamento. Você está pensando em fazer coisas da tua vida que não são boas para você, não agradam a Deus. Você não lê a Bíblia, você não ora, você não tem um bom relacionamento com o Espírito Santo. Não dá para ser um bom homem sem um bom relacionamento com Jesus. Jesus é a pessoa mais importante de todo o universo. Não tem ninguém, meus irmãos. Eu disse para o meu filho, eu digo sempre, meu filho, eu não sou rico e não sei se serei. Eu não oro para ser, não sei se eu vou ser. Mas se uma coisa eu posso deixar para você, meu filho, ame Jesus, ame a Deus acima de tudo na sua vida. Mais do que qualquer coisa, mais do que o dinheiro, mais do que sua própria esposa, meu filho. Ame a Jesus na sua vida, ame a Deus. Um homem que não consegue amar a Deus, ele não vai conseguir amar o seu próprio lar, a sua família, aqueles que estão à sua volta. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite, para que Deus possa destruir toda a passividade ou herança paternal corrompida. Nós somos chamados por Deus a vencer os inimigos das gerações passadas, para que esses inimigos não atormentem as gerações futuras. Os gigantes de uma geração
precisam ser vencidos. Caso contrário, a próxima geração ainda lutará com eles. Alguém já me perguntou sobre maldição. Pastor, existe maldição hereditária? Existe, sim. Se um homem é um homem adúltero, a tendência é que o diabo haja para que seus filhos também se tornem assim. Se ele é um homem mentiroso, o diabo vai querer agir para que seus filhos também se tornem mentirosos. Meu pai hoje está permitindo que Deus transforme a vida dele. Aos poucos ele está sendo tocado por Deus. Ele hoje já é um homem bem diferente. Eu amo meu pai profundamente. A gente tem hoje um dos melhores relacionamentos que poderíamos ter diante de tudo que passamos. Meu pai é um bom homem. Mas em muitos momentos, por não ter esse bom relacionamento com Deus, fez as escolhas erradas. Hoje, eu sou casado, tenho um filho de 8 anos, e um dia eu falei para Deus e para mim mesmo: Senhor, eu não vou ser, em algumas áreas, como é o meu pai. Uma coisa boa que eu aprendi com meu pai é o carinho, ele é carinhoso. É aquele pai que não tem vergonha de andar com o filho na rua de mãos dadas. Sabe como é? Aquele pai que pode estar no meio do supermercado, ele me abraça e me beija ali, na frente de todo mundo. Então meu pai é assim, é amoroso. E eu realmente gostaria muito de ter convivido mais com ele durante a minha criação. Mas eu estou tentando aproveitar hoje todas as oportunidades que eu tenho para isso. Mas o meu pai, muito tempo da vida dele, foi um homem realmente que se entregou ao mundo. E quando eu casei, eu disse: Deus, eu casei para ser marido de uma mulher, para ser homem de uma mulher. Então, todo espírito de adultério, de traição, todo espírito de fornicação, de tudo aquilo que não te agrada, isso parou aqui. Isso não vai me atingir. Pelo poder do nome de Jesus, isso não vai me tocar. E daqui para frente, do meu filho em diante, da minha vida, tocando o meu filho em diante, eu profetizo que eu terei gerações de homens e mulheres de Deus. Pastores, mestres, evangelistas, empresários cheios do Espírito Santo. Homens que vão fazer a diferença quando passarem por essa terra. Mulheres que vão fazer a diferença. A partir de mim, Senhor, as gerações que vierem da minha semente para o futuro serão gerações cheias do Espírito Santo. A maldição que possa querer me alcançar não vai me alcançar, porque isso foi quebrado pelo poder do nome de Jesus. E você pode estar aqui essa noite pensando: será que ainda há tempo para mim, pastor? Eu quero te dizer que o melhor das coisas é como elas terminam. A beleza de como elas podem terminar. Mesmo que você tenha começado algo tão difícil e ruim, mas eu quero te falar que você pode agir para que isso mude. E Deus pode transformar toda maldição em bênção. Eu termino só relembrando de uma história tremenda de superação e coragem na vida de um pequeno jovem, praticamente um adolescente chamado Davi, que se dispôs a lutar contra um gigante chamado Golias. Tentaram vestir ele com a armadura que não era dele, era de Saul. Ele não se comportou bem com o peso daquela armadura, ou seja, ele não ia lutar com aquilo que não era ele. Irmão, não queira ser outro homem, não queira ser lá o seu vizinho que tem isso ou aquilo, não queira ser alguém da sua empresa que parece ser mais bem sucedido, não queira ser o seu irmão que parece que tem mais dinheiro que você, não queira ser outro, não. Deus não se enganou quando criou você. Deus não se enganou quando fez a tua mãe te gerar. Deus não se enganou: opa, me enganei, não era só para vir o João, veio o Marcelo também, foi uma falha, o céu falhou, não existe falha celestial. Deus não se enganou, você foi trazido a esse mundo por Deus.
E Deus quer te fazer lutar como Davi, com aquilo que ele sabia, com quem ele era. Só a armadura de Golias, segundo a Bíblia, pesava 63 ou 64 quilos. Só de armadura. Era um gigante, um cara imenso. Só a ponta da lança dele, a história conta, ele não precisava forçar para ela matar alguém. Porque a pontinha da lança dele pesava 6 quilos. Era só ele soltar que ela entrava em qualquer um. Mas Davi, ele decidiu se levantar. Ele disse: tu vens contra mim, Golias, em nome do que você tem, da sua espada, da sua lança. Mas eu vou contra ti, não é na minha força, é em nome do Senhor dos exércitos. E ele foi vencido por Davi. Golias foi vencido por Davi, que teve toda uma caminhada até se tornar um grande e talvez o maior rei que Israel e o mundo já conheceram. Só um adolescente, um adorador, um ministro de adoração, mas que se tornou um guerreiro nas mãos de Deus. Você foi chamado não para viver na passividade, mas para ser um guerreiro nas mãos de Deus, um lutador e um vencedor. Não é fácil para nenhum de nós ser homem, pelo menos não é fácil para mim. Às vezes, olhar para as minhas mãos e ver as responsabilidades que eu tenho, um filho, uma esposa. Eu que lidero a igreja, então uma igreja, um povo, cuidar de pessoas. Eu às vezes olho e aquilo aperta o coração. Decisões, escolhas. Mas eu digo: Deus, eu estou aqui. Até aqui me ajudou o Senhor. Eu não serei passivo diante da vida. Eu vou lutar até o fim. Eu vou lutar. Que o diabo se exploda, porque eu vou continuar lutando. E eu sei que o Senhor vai me dar a vitória.